Bom dia, sou Sarah Hughes. Estou super feliz de receber vocês no nosso primeiro congresso online Educação de Movimento. Quero dar boas-vindas a cada coordenador, gestor, professor que está junto. E aproveitando hoje, sinta-se à vontade e seja bem-vindo. Nós preparamos uma programação dedicada a vocês e queremos trocar experiências. Por isso, nossa programação será transmitida aqui no YouTube, mas toda a interação vai ser feita pelo WhatsApp. Então, vocês precisam olhar o QR Code aqui, entrar, porque durante o congresso vai ter vários momentos de vocês fazer perguntas ou responder e criar dessa comunidade de aprendiz. Nosso objetivo aqui nesse congresso é conseguir que vocês se apropriem de experiências que aplicamos aqui na Forci e que compartilham com suas equipes. No começo do ano, dá para fazer planejamento, agora de inovar. Então, a ideia é dar ideias que vocês podem aplicar agora, próxima semana, coisas práticas e que vocês podem fazer micro inserções de trabalhos que nós temos comprovados que funcionam. A Forci Bilingual Academy, ela nasceu desde 7 anos com uma indicação de que o mundo mudou. As escolas precisam mudar, os alunos merecem que nós mudamos, o mundo que eles vão viver é diferente. Então, como que é uma escola que prepara o aluno para esse mundo, prepara o professor para esse mundo agora? Isso é o trabalho que a Forci é uma escola piloto, onde busquei inspiração do mundo inteiro para ver o que é que nós precisamos para o século XXI e como mudar isso dentro da escola. E hoje nós temos essas práticas possíveis que nós podemos compartilhar, contribuir para a prática de vocês. Isso é o nosso olhar da Forci Learning e realmente ajudar vocês a fazer essas práticas. O que preparamos para vocês hoje são essas práticas possíveis, mas nós pensamos no tamanho da escola, nas situações diversas, para que nós atendemos cada um de vocês e, com sua interação, nós vamos criando, moldando oportunidades para cada um de vocês agir em sua comunidade. Então, essa ideia de que nós estamos trocando experiências, isso já é inovação. A compartilhar nossos desafios já começa com essa curiosidade de achar soluções. E nós achamos essas soluções conversando. Então, nós estamos aqui para isso. Aproveitem cada minuto, participam no WhatsApp. Quem participa ganha mais. Quem é passivo, às vezes você tem uma pergunta na sua cabeça, mas não dá para ter resposta se fica na cabeça. Então, a melhor pergunta é que é feita. E a melhor interação é que faz você pensar. Então, se estamos fazendo perguntas, é para ajudar vocês a pensar em suas habilidades, em suas situações, onde que vocês podem criar novas oportunidades dentro de suas escolas. Então, participam ativamente. Metodologias ativas são para todos nós. Aproveite cada minuto, participe no WhatsApp, tire suas dúvidas e tenha todos um excelente evento. Fica agora com a Aline Rios. Obrigada, Sara, e obrigada a todos vocês que estão conosco nesse evento. Eu sou a Aline Rios, eu sou mestre em Linguística, formada em Pedagogia e Letras e faço parte do time de especialistas em educação da Forci Learning. Aliás, você conhece a Forci Learning? Nós nascemos em 2019 com a missão de inspirar, direcionar e transformar práticas pedagógicas, compartilhando aquilo que a gente vivencia todos os dias na Forci Bilingual Academy em experiências de inovação na educação. Nós atuamos em consultorias e experiências de aprendizagem em escolas públicas e privadas. Nesse ano, por exemplo, nós já fomos para Assis, aqui no interior de São Paulo, e outros lugares aqui em Bauru mesmo. Nós já levamos nossas palestras e workshops também para eventos maiores, como a BET Brasil, o Hacktown e o SXSW. E hoje nós preparamos um evento muito especial para você, gestor. Nós queremos inspirá-los com práticas para liderança educacional. Você já ouviu um pouquinho da nossa idealizadora e mantenedora Sarah Hughes, que falou um pouco sobre os valores institucionais e o propósito que sustenta o nosso trabalho. Mas ao longo desse dia, você ainda vai ouvir sobre inovação na escola, a gente vai falar também sobre como o ambiente é um elemento promotor de pensamento e aprendizagem, principalmente quando a gente trata de metodologias ativas,
E nós vamos ter um momento também super prático, um workshop sobre o planejamento estratégico da rotina do gestor. É aquele momento que você vai conseguir organizar suas prioridades e colocar todas as demandas dentro da sua agenda. Nós esperamos que esse evento inspire, provoque e fortaleça a sua liderança. Fique agora então com a palestra Inovação em Educação, com a diretora pedagógica da Forsee Bilingual Academy e da Forsee Learning, Juliana Storniolo. É com você. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui falando com os colegas educadores sobre algo que toca o futuro, que é inspirar e transformar. Eu sou Juliana Storniolo, eu sou diretora da Forsee Bilingual Academy e da Forsee Learning. E para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, olhem para esta tela, onde tem várias fotos das minhas paixões. Então, a minha família, que é minha grande inspiração, as crianças que trazem para nós toda essa energia, minhas colegas de trabalho, essas viagens de estudo, como o SGCW Edu, Londres com os alunos e todas as conversas, leituras, filmes que eu assisto enchem a minha bagagem com um pouco do que eu quero partilhar com vocês hoje. Reflexões que eu quero partilhar com vocês hoje que vêm de toda essa vida na educação. E falar de inspirar e transformar não é tão simples assim. Então convido vocês a olhar para esta imagem. Olhe bem para essa imagem e vejam aí um veleiro, parece um veleiro, num mar calmo, será? Me parece isso. E eu gostaria que vocês refletissem e pensassem, escreva aí, o que te tira da inércia? Dentro desse mundo tão atribulado, cheio de coisas, o que faz você se mover? O que faz você içar a vela e sair do lugar? Sair daquele conforto que é estar ali, às vezes no porto, no mar calmo, naquela tranquilidade e buscar novos caminhos, novos rumos, novos horizontes. Marque, eu vou dar algum tempinho aí para vocês marcarem, escrevam para nós o que te faz fazer algo novo, o que te move a buscar novos horizontes, o que te move a buscar algo novo na sua vida. Vocês têm 30 segundos para escrever aí. Bom, eu tenho certeza que o que você colocou está ligado a um propósito, porque propósito é o que nos faz, muitas vezes, sair de onde nós estamos e buscar novos horizontes. Se nós não temos o propósito, é comum nós ficarmos aí gastando tempo e energia, andando de um lado para o outro, sem saber por onde ir. O propósito é o que é a nossa bússola, que faz a gente direcionar o nosso caminho. E ele leva, a gente precisa de uma direção para buscar um caminho ou outro, às vezes sair daquela inércia para poder se movimentar em direção àquilo que nós entendemos que é o nosso propósito. E nunca foi tão necessário ter o seu propósito claro como é hoje, tão urgente. Pensa que nós estamos num mundo que muda muito rápido. E nós pensamos em tecnologia, inovações, as demandas sociais, as informações, e nem sempre nós conseguimos acompanhar tudo. E se nós tentarmos ficar acompanhando na mesma velocidade, isso só vai trazer exaustão. Esse não é o nosso caminho. O nosso caminho é pensar como eu posso me tornar presente de verdade neste mundo tão atribulado e tão corrido. É pensar num equilíbrio, porque eu também não posso deixar as coisas acontecerem e ficar parado, como se nada estivesse acontecendo. Qual é o equilíbrio sustentável entre estabilidade e mudança?
Como não ficar correndo na velocidade do que está acontecendo no mundo sem conseguir estar presente? Sempre isso vai voltar no seu propósito. Se eu tenho esse propósito claro, eu consigo buscar para onde eu vou olhar, porque eu não vou conseguir fazer tudo. E se eu quiser fazer tudo na velocidade do mundo, eu não estarei presente. E essa jornada, esta dança da vida entre estabilidade e movimento, ela vai nos levar em um lugar inevitavelmente, que é o desconforto. Convenhamos, honestamente, aprender é desconfortável. Sair da sua zona de conforto, tentar uma coisa nova, uma ferramenta nova, uma abordagem, uma metodologia nova, chega a dar medo, dá insegurança. Mas nós, educadores, nós precisamos reestruturar esse pensamento e ressignificar o erro como parte do aprender. Errar não pode ser sinal de incompetência, porque não é. Errar é a prova de que você foi corajoso o suficiente para tentar. Então, esse é o significado que nós, educadores, precisamos dar ao erro. É importante a gente criar uma cultura de celebrar a tentativa tanto quanto ou mais do que a gente celebra a conquista imediata. Eu não sei se todos conhecem, eu acredito que sim, já devem ter ouvido falar do teste do marshmallow, porque eu estou falando de tentar, tentativa e erro. Isso tem a ver com persistência. O teste do marshmallow, ele é usado como referência para a gente falar sobre tentativa, persistência. Não sei se vocês conhecem, então eu vou contar um pouquinho para vocês. Lá nos anos 60, 70, foi feito um teste em que as crianças recebiam um marshmallow. E aí diziam para elas assim, olha, espera que nós vamos voltar, se você não comeu o marshmallow, nós vamos voltar e você ganha, ao invés de 1, 2. E aí deixaram as crianças lá. Algumas comeram correndo, outras ficaram cheirando, tentando, evitaram. Então, algumas resistiram e ganharam outro marshmallow, e outras não resistiram. Acompanhando essa pesquisa depois de anos, foram percebendo que as crianças que resistiram e esperaram o segundo marshmallow, elas tiveram um maior sucesso acadêmico, emocional, foram consideradas de maior sucesso na vida. Isso foi atribuído então, quem tem persistência, quem tem resistência, quem tem autocontrole, normalmente vai ter mais sucesso na vida. Porém, depois dos anos 2000, essa pesquisa foi refeita e separaram em 2 grupos, separaram as crianças em 2 grupos. Para os 2 grupos foi dado o marshmallow e disseram, você não pode comer até voltar, alguém vai te trazer o segundo marshmallow e você ganha 2 se você não comeu. Porém, um grupo, o adulto não voltou, e o outro grupo, o adulto voltou e deu o segundo marshmallow. O que foi percebido? O grupo que o adulto voltou e deu o segundo marshmallow, eles se sentiram mais seguros. E aí, acompanhando esse grupo, eles demonstraram maior sucesso acadêmico e na vida emocional, na vida no dia a dia. E o grupo que não teve o adulto não voltou com o marshmallow, ficou muito mais inseguro. E com isso, não teve tanto sucesso na vida. Então, muda um pouco o foco de, será que é o autocontrole que traz um sucesso, um bem-estar na vida acadêmica e na vida emocional? Ou é a segurança, o ambiente seguro? Porque aquele que teve um retorno e pôde confiar nos adultos, ele teve mais sucesso na vida, né? Na vida acadêmica, na vida emocional, na vida familiar. Porém, aquele que não teve o retorno do adulto se sentiu mais inseguro e isso repercutiu na vida dele. E por que isso é tão importante para nós educadores no ambiente escolar? É um pensamento poderosíssimo, se nós lembrarmos que se nós tivermos um ambiente seguro e confortável para o erro, as crianças, os adolescentes vão tentar, não vão se importar tanto em acertar e com isso aprenderão mais. O mesmo acontece conosco, dentro da própria escola. Se esse ambiente é um ambiente de confiança, ele vai ser um ambiente de crescimento, onde nós nos arriscamos e aprendemos mais. Essa é a base do mindset de crescimento.
E nós temos na criação desse ambiente uma ferramenta que é muito importante, que é o nosso planejamento. E não pense em planejamento como um formulário para ser preenchido, nem como um roteiro para ser seguido que te aprisiona. Este planejamento tem que ser um mapa, onde você tem claramente o seu destino, que é o objetivo de aprendizagem. Então você sabe onde chegar, mas ele te dá flexibilidade para sair um pouco da rota, para explorar novos caminhos baseado na pergunta que o aluno fez, que foi muito interessante. Nós chamamos às vezes de teachable moment. Aproveite esse teachable moment, que é um momento de ensinar e que surgiu na sala de aula. Então é importante você planejar, porque o planejamento não é para você prever cada detalhe, mas é para você estar preparado para o inesperado. Se você sabe o que você planejou e como chegar no seu objetivo de aprendizagem, se você precisar sair da rota um pouco, não é um grande problema. Você está preparado para isso. Então, olhem bem para o seu planejamento, mas tem um detalhe muito importante. É essencial planejar o tempo para os nossos alunos. Quanto tempo nós vamos ouvir os nossos alunos? Seus interesses, suas necessidades. É comum o educador simplesmente planejar o tempo para ele e não ouve em momento algum. Mas se nós estamos falando em inovar e transformar, não tem como fazer isso sem planejar tempo para que o nosso aluno faça as suas conexões, crie as suas conexões e partilhe as suas ideias. Quando você planeja para ele ser ouvido, para ele ser escutado, para ele poder participar? Quanto tempo você está dando para ele? E quando eu estou falando de inovação e transformação, uma grande questão é, eu penso lá na frente. Eu posso fazer isso, tudo que eu poderia fazer. Se eu pudesse, lá na frente, quem sabe no futuro a gente vai fazer isso. Mas transformação não está ligada necessariamente ao futuro, ao contrário, a transformação acontece agora. É parar de pensar no que eu posso fazer lá na frente para pensar o que eu posso fazer hoje. A inovação não é construir uma torre de uma hora para outra, de um dia para outro. E sim colocar um tijolinho em cima do outro, um tijolo por dia, com intencionalidade, com responsabilidade e com confiança. Então eu convido vocês a tirar aquilo de tudo que eu posso fazer um dia para pensar o que eu posso fazer hoje, com intencionalidade, com o momento, o presente. Qual é a nova pergunta, a nova abordagem, a sua nova ação, algo que você pode fazer na sua aula amanhã? E tenta não ficar pensando muito grande. Lembra da comparação da torre com o tijolo. Então eu vou te dar um exemplo. Na nossa escola, a gente não usa borracha para séries iniciais. E isso foi uma inovação. Nós olhamos, percebemos quando nós iniciamos a escola, nós tínhamos 120 alunos de diferentes escolas, de diferentes lugares. E as crianças de primeira, segunda e terceira série do Fundamental 1 estavam no processo de alfabetização. E nós percebemos que elas escreviam bem pequenininho e ficavam o tempo todo apagando. Porque elas vinham de uma cultura em que elas precisavam acertar sempre. Então, escrever pequenininho para que ninguém perceba o erro e apagar até acertar. Nós não queríamos isso, porque nós temos na cultura da escola, é uma cultura de pensamento em que nós queremos estimular a tentativa, o erro, e o erro como parte do aprendizado, como refletir para aprender. Então, nós tiramos a borracha da sala de primeira, segunda e terceira série, das séries iniciais. E a partir daquele momento, nós estimulamos as crianças que desenvolvessem as ideias. E depois elas voltariam para pensar sobre os erros, sobre como melhorar, sobre como fazer a edição do seu próprio texto. E a inovação daquele momento foi o quê? Nessa sala não tem mais borracha. Então, uma pequena ação. Às vezes, é o modo de reorganizar as carteiras que vai ser a sua inovação do dia. Ou uma nova questão mesmo para discussão. Uma rotina de discussão ou de pensamento, nós chamamos de rotina de pensamento, algumas estratégias para trazer o pensamento dos alunos. O que você vai usar na sua aula de amanhã?
ou na sua próxima aula, ou se você é um gestor, na sua próxima reunião. Qual vai ser a sua pequena inovação? Essa filosofia da pequena inovação, ela está relacionada com a regra dos 3%, que é uma filosofia de um grande designer, o Virgil Abloh, que ele foi quem inventou a expressão off-white, que ele fala uma pequena mudança, são 3% de mudança, você já criou algo novo. Olhem para esse slide. Você tem aqui um tênis, que é o tênis do Air Jordan. E aí o tênis que o Abloh criou, que tem ali, muda uma etiqueta, uma escrita, 3% já foi algo novo e que já chamou a atenção e já foi uma nova criação. Então, qual é o 3% que você vai fazer na sua sala de aula para criar uma nova experiência de aprendizagem para o seu aluno? Uma experiência criativa, que vai fazer a diferença, uma inovação. E se essas inovações forem consistentes e constantes, você vai criando uma cultura de pensamento. É uma cultura onde todos estão envolvidos e pensando. Aqui eu quero destacar a fala do Ron Richard, do Project Zero, de Harvard, que diz que se nós queremos uma cultura de pensamento na sala de aula para os nossos alunos, as nossas escolas precisam ter uma cultura de pensamento para os educadores. Se nós queremos que os nossos alunos tenham lugares, espaço para partilhar suas ideias, os educadores precisam se sentir à vontade para partilharem suas ideias. Nós queremos que os alunos tornem os pensamentos visíveis. Então, nós queremos que os educadores também façam isso e aprendam no ponto do desafio. E quando nós falamos de cultura de pensamento, devemos lembrar que a escola foca em funções executivas. O que são funções executivas? Pensa nas funções executivas como CEO do cérebro. Você tem as funções cognitivas, planejamento, gestão de tempo, priorização e as questões que nos fazem agir, as comportamentais, controle emocional, inibição de resposta, atenção sustentada. As duas podem e devem ser praticadas, ensinadas, treinadas explicitamente em um ambiente seguro. E por que elas são tão importantes? Porque se eu quero uma cultura de pensamento, são essas funções que nos levam a pensar, agir, tomar decisões. Então, nós começamos a mudar o foco da escola de conteúdos para funções executivas, pensamento. Olha só, se eu falo em inovação, eu falo em transformação, pensamento, funções executivas. Essas funções executivas estão diretamente relacionadas ao pré-frontal, essa parte frontal do nosso cérebro, que é o maestro do cérebro. E se nós não treinarmos, ensinarmos essa parte, a orquestra não toca. Então nós precisamos de tempo para planejar, priorizar, iniciar, que é essa parte pré-frontal que vai trabalhar, que vai fazer a orquestra tocar e o aprendizado acontecer. Isso porque, para as habilidades que nós precisamos desenvolver para o século XXI, o conteúdo não basta. É necessário ir além. É necessário aprender a colaborar, a pensar criticamente, a questionar, a comparar, a criar. E tudo isso pode acontecer no dia a dia da escola, nas experiências que você proporciona para o seu aluno diariamente. Então, eu vou dar alguns exemplos. Muitas pessoas perguntam por que nós fazemos salas multidades na Forci. O Fundamental 1, por exemplo, as séries iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, são misturadas. Nós temos alunos de todos os anos numa sala só. E, às vezes, as pessoas perguntam por quê. Isso foi intencionalmente decidido. Nós queremos criar um ambiente real, do mundo real, e replicar na sala de aula. Nós não perguntamos para os nossos colegas, nossos novos amigos, qual é a sua idade, para decidir então nós podemos ser amigos. No ambiente de trabalho, nós não trabalhamos só com aquelas pessoas que nasceram no mesmo ano que nós nascemos. Então, isso é vida real. E aí, dá muitas oportunidades para os nossos alunos experienciarem
a necessidade de pedir ajuda, de apoiar o outro, de ser líder. O mais velho vai ser líder em algum momento. O mais novo, que acabou de chegar, não conhece o ambiente, ele vai precisar aprender a pedir ajuda. O mais velho, às vezes, vai perceber que o mais novo sabe mais do que ele sobre algum assunto. E o mais novo pode olhar e dizer: é ali que eu quero chegar, eu me inspiro naquele colega. E ali eles aprendem a colaborar, a pensar, a se responsabilizar pelo próprio aprendizado e pelo aprendizado do outro. Quando eu ensino, eu aprendo muito mais. E nós temos essa oportunidade com essa situação da multidados. Esse é um exemplo. Também temos o exemplo de projetos. Então, na escola toda, nós trabalhamos com projetos. A partir do primário 2, que também é uma sala multidades, quarto e quinto ano, os alunos têm a oportunidade de escolher um assunto em que eles querem se aprofundar e fazer o seu projeto individual. Para isso, ele precisa planejar, ele precisa fazer a gestão do tempo, ter iniciativa, buscar, conversar, entrevistar, sempre com o apoio de um tutor. E depois ele sente muito orgulho ao apresentar esse projeto de uma forma artística ou expositória, depende da escolha dele. Parece que é um detalhe pequeno, mas veja como nós estamos trabalhando esse maestro, essas funções executivas e o pensamento quando nós fazemos isso no nosso dia a dia. E aí vem sempre aquele questionamento: mas isso está ligado à nossa base curricular, a BNCC? Sim, está. Porque se você olhar para a base, para as competências principais que nós vamos desenvolver, elas estão ligadas ao saber e saber fazer, ao saber conviver, ao saber ser, que são competências, são habilidades que nós estamos falando até agora. Porém, muitas vezes nós nos prendemos àquilo que nós conhecemos, que é o famoso conteúdo. E quando eu estou falando de cultura de pensamento, funções executivas, ligados a essa massa que é o conteúdo, que é o componente curricular, como é que isso se torna real na sala de aula? Pensando no ensino para compreensão. Olha, vamos pensar, eu posso trabalhar de uma maneira que eu vou decorar, eu vou dizer, olha, liste 5 características de um mamífero. Ou eu posso dizer, qual é o impacto que a vida de um mamífero traz para o ambiente em que ele vive? Olha só a diferença. Um exige decorar, o outro exige pensar criticamente, pesquisar e, se você planejar experiências de troca, você vai ver como isso vai se tornar ainda mais rico. E é deste produto que eu estou falando. É deste ser humano que sai preparado para pensar, com as informações que ele acha que estão disponíveis no mundo de hoje para ele e não só decorar. Depois de todas essas reflexões, teorias, frameworks, ideias, nós precisamos voltar onde nós começamos. Onde está o nosso aluno? O aluno, ele se sente valorizado quando ele é conhecido, quando ele é ouvido, eles aprendem melhor quando são respeitados. Nosso maior desafio e nossa missão é nos conectarmos com aquele ser humano que está ali na nossa frente para desenvolver as habilidades que ele precisa para o mundo que já está aí fora. E antes de encerrar a nossa conversa, eu gostaria que vocês olhassem para essa tela. O que vocês enxergam? Eu enxergo vários lápis, alguns ainda bem apontados, nunca utilizados. Outros quebrados. Não sei se por raiva, por frustração, por tentativa, outros bem pequenos, gastos. Uma borracha, que talvez não foi muito usado. Mas o mais importante para mim é que eu enxergo que os lápis que estão quebrados, usados, pequenos, sem ponta, foram aqueles que provavelmente mais criaram, mais se arriscaram, mais trouxeram frustrações, mas eles colaboraram com algo, uma criação, um desenho, um projeto, uma ideia. E o lápis que continua inteirinho lá, sem sequer ser apontado, será que ele se arriscou? Será que ele contribuiu?
Será que ele fez alguém crescer ou cresceu e aprendeu? Bom, é um pensamento para a gente levar para casa, mas eu quero acabar com uma mensagem bem importante, ao meu ver, de dentro do meu coração aqui. O futuro precisa de gente comum, que decide ser protagonista. Nós não precisamos de super-heróis com respostas certas e respostas prontas, mas nós precisamos da nossa coragem de tentar mesmo com medo, da nossa vontade de aprender, da nossa teimosia e não desistir do outro, do aluno, do nosso colega de trabalho. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui aprendendo e refletindo com vocês, pelo tempo, pela atenção de vocês. Eu desejo a todos uma jornada de muita inovação e transformação.
agora fiquem com a Juliana Schiavon. Obrigada, Juliana Storniolo. Eu sou Juliana Schiavon, sou pedagoga, psicopedagoga e especialista em neurociência aplicada à aprendizagem. Ao longo da minha jornada, estive em dezenas de escolas em todo o Brasil, em escolas da rede pública e particular. Aqui na Force Learning, eu integro o time de relacionamento, porque nós acreditamos que um bom atendimento comercial passa também pelo trabalho pedagógico. Ele começa pela escuta qualificada, passa pela compreensão do contexto da escola e se transforma em um caminho propositivo com intencionalidade desde o primeiro contato. Na Force Learning, nós apoiamos professores, gestores e escolas com práticas reais e possíveis. Na plataforma da Scaffold, nós oferecemos cursos online e assíncronos, ligados diretamente ao cotidiano escolar. Conheça os nossos cursos Educação Bilíngue de 120 horas e cursos livres de 20 horas. Na nossa consultoria especializada, oferecemos um olhar 360 para a sua instituição. Nós realizamos diagnóstico, criamos um plano de ação e acompanhamos a implementação. Bom, agora eu vou falar dos nossos calendários de eventos 2026. Que já começaram. No dia 25 de fevereiro, nós tivemos a imersão em adaptação escolar. Nos dias 24 e 25 de abril, nós teremos um encontro de gestores, um evento que reúne grandes lideranças com temas sobre inovação e educação. No dia 18 de junho, nós teremos a imersão em avaliação e análise de dados. Nos dias 25 e 26 de setembro, nós teremos o 6º Encontro de Educadores. E no dia 27 de outubro, nós teremos a imersão Aprendizagem Baseada em Projetos. Antes de eu passar para a Letícia, eu quero contar para você uma super novidade, que é a nossa solução para empreendedorismo e projeto de vida. O Meu Futuro, Minhas Regras, uma plataforma completa com uma agente de IA treinada para apoiar os estudantes na construção do seu projeto de vida. Fica até o final que a gente tem um super presente para vocês, mas é só no final. Ficou interessado em conhecer mais sobre a Force Learning? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Obrigada, Juliana. E agora eu, Letícia, estou aqui para conversar com vocês sobre o ambiente como um promotor de pensamento e aprendizagem. Eu trabalho na Force Bilingual Academy, atualmente como formadora de professores, sendo especialista em educação, e sou bióloga, pedagoga, mestre em ecologia. Então a gente vai começar pedindo para você dar uma olhada nessas imagens aqui da nossa escola. E aí, a gente gostaria que você escolhesse uma dessas perguntas para se aprofundar. Que sentimento que essa imagem desperta em você? Como será que os alunos se sentem quando eles estão nesse ambiente? Que valores a nossa escola parece querer comunicar? E que tipo de aprendizagem será que acontece aí dentro? E mais importante do que isso, que elementos que você viu que te fazem dar a resposta que você deu? Então a gente pede que você escolha uma dessas perguntas e responda no chat. O que será que esse ambiente comunica, mesmo sem ninguém lá dentro? Eu não estou acompanhando as respostas de vocês no momento, mas eu imagino que tenham aparecido palavras como pertencimento, serenidade, metodologias ativas, como o tipo de aprendizagem que acontece ali dentro, que os alunos são protagonistas, que as interações foram bem pensadas, que é um ambiente limpo, seguro, bem organizado e que teve um cuidado na sua preparação e também na sua manutenção. E talvez vocês tenham também pensado na palavra intencionalidade, que tudo que está ali está por algum motivo. Como vocês podem ver também nesses outros takes da nossa escola, realmente todos esses elementos são muito bem representados. Pensamos muito na segurança, na organização, que o aluno se sinta acolhido e pertencente àquele ambiente. Observando essas imagens, a gente vê que o ambiente tem uma força muito grande em criar e manter a cultura de um lugar. E isso não sou eu que estou falando. A gente usa como referencial teórico o projeto Zero de Harvard, e dentro dele o projeto de culturas de pensamento. Eles listam 8 forças que criam e mantêm uma cultura dentro de uma instituição educacional. Essas 8 forças são tempo, rotina, oportunidades, linguagem, modelagem, interações, expectativas e o ambiente, que é o que a gente está discutindo aqui. Para eles, o ambiente é o espaço físico ocupado por uma ou mais pessoas e tudo que está dentro dele.
ou seja, o mobiliário, o tipo de iluminação, se tem um tapete ou não, se os materiais estão acessíveis aos alunos, certo? E talvez a gente possa traduzir o ambiente de uma escola como a linguagem corporal daquela instituição. O que ela está comunicando? Através dos ambientes, a gente consegue perceber os valores daquela escola e o que ela realmente valoriza. Se a gente tem mais artefatos elaborados pelo professor, talvez a instituição não valorize tanto o protagonismo do aluno. E também tem uma coisa muito importante dentro do processo de aprendizagem, que é a questão de indicar como as interações podem acontecer naquele ambiente. Se as cadeiras estão enfileiradas, umas atrás das outras, talvez aquele ambiente favoreça uma aprendizagem mais individualizada. Ou se a gente tem mesas grandes, a gente pode trabalhar mais em grupo. Então, a gente está trazendo aqui para você que o ambiente realmente é importante para criar e manter uma cultura dentro da escola. Agora, eu vou trazer para vocês o estudo do ambiente sobre diferentes perspectivas. A primeira delas é a diferenciação. Normalmente, quando a gente pensa em diferenciação, a gente considera o processo com o qual eu vou ensinar, o conteúdo que eu vou explorar ou o produto que meu aluno vai confeccionar. Mas o ambiente também é diferenciável. Eu posso fazer pequenas alterações nele para acomodar as necessidades dos meus alunos. Mas para isso eu preciso conhecê-los muito bem. Uma vez que eu os conheça e esteja bem ciente das suas necessidades ou preferências, eu posso criar diferentes espaços na minha sala de aula. Posso fazer, por exemplo, um espaço de leitura mais aconchegante, com tapete, almofadas. Posso ter um espaço em que o aluno vai trabalhar em grupo e tenha diferentes recursos à mão. E posso também pensar em áreas que demandem ou promovam um foco maior, em que o aluno possa trabalhar de forma individual. E eu também preciso pensar nos recursos que eu estou oferecendo. Será que eu estou incentivando a autonomia do meu aluno, disponibilizando talvez ali um recurso rápido de pesquisa para esclarecer uma dúvida? E será que eu estou oferecendo isso em diferentes entradas? Ou seja, o mesmo conteúdo que a gente está explorando tem ali acessível para ele como leitura, ou como um vídeo, ou como um áudio? É importante considerar tudo isso dentro do ambiente onde a aprendizagem está acontecendo. Mas para que tudo isso que eu estou falando realmente aconteça, é preciso bastante planejamento e reflexão, porque cada detalhe do ambiente importa. Na tela agora, a gente vai ver imagens de diferentes escolas que mostram que, sim, às vezes o professor ali no centro, à frente, é necessário para dar uma instrução mais específica. Mas será que o ambiente também permite que haja momentos em que os alunos sentem em círculo para debater suas ideias? E será que a gente também está levando em conta o conforto do aluno? Será que ficar 40 minutos sentado em um banco é a mesma coisa que ficar 40 minutos sentado numa cadeira que tem um encosto? E será que existe um tapete que deixe mais confortável uma leitura em círculo, sentados no chão? Será que também, mesmo com carteiras individuais, a gente pode, dependendo do objetivo da aula, colocá-las em grupos menores ou maiores para desenvolver algum produto? Ou ainda, os recursos que estão expostos nas minhas paredes estão realmente relacionados com o que a gente está estudando ou ficou ali do semestre passado? Ou será que ele é só decorativo, porque os meus alunos gostam de algum personagem específico? É lógico que, falando tudo isso, a gente pode ficar pensando que é um sonho, algo muito distante, mas não custa nada a gente listar o que seria o sonho, o ideal, e aos poucos ir fazendo pequenos ajustes no nosso espaço para que a aprendizagem dos meus alunos seja sempre o foco. A segunda abordagem que a gente traz é a questão do desenvolvimento socioemocional. Parece esquisito, né? Mas o ambiente pode sim favorecer esse desenvolvimento, não só a questão da aprendizagem. E, na verdade, se o aluno se sente seguro, ele vai se arriscar e talvez aprender de forma mais significativa. E aí, a gente pode pensar em algumas estratégias que favoreçam essa segurança, para o aluno conseguir se arriscar, pensar e conhecer melhor sobre si mesmo, desenvolver relações saudáveis com os outros. Uma forma de promover essa segurança seria manter o ambiente organizado e bem sinalizado. Se a gente tem comunicados visíveis das expectativas ou das regras e combinados previamente estabelecidos e discutidos com eles, eles têm essa segurança, eles sabem o que vai acontecer se ele agir de uma forma ou de outra. E se a gente pode oferecer também
níveis de voz, por exemplo, expostos lá. Se o professor faz referência e não o deixa lá apenas como algo decorativo, o aluno já sabe o que o professor quer dizer quando o professor aponta para aquele recurso. Se a gente quer que todos na escola se locomovam sempre pela direita, para numa situação emergencial também, uma questão de evacuação ser mais segura, a gente tem que ter lembretes em diferentes espaços da escola nesse sentido. E também, se o aluno terminou, a gente tem alunos com diferentes ritmos de aprendizagem. E eu já terminei o que me foi pedido para fazer, o que eu faço agora? Vou ficar agitado, querendo interagir com meu amigo que ainda não acabou? Ou será que tem um espaço ali na sala com orientações do que ele pode fazer caso ele tenha terminado a atividade proposta? E considerando a questão das emoções, para seres humanos de qualquer idade, isso pode ser bem desafiador. Então, ter um espaço de calma, que tenha recursos em que o aluno possa reconhecer a emoção que está sentindo, ou se acalmar, ter algum manipulativo, pode ser uma boa estratégia. Isso ajuda ele a ampliar o repertório sobre os seus próprios sentimentos e emoções. A terceira lente que a gente vai trazer para estudar o ambiente é o pensamento. O pensamento é a matéria-prima da aprendizagem. Ele precisa ser favorecido no ambiente escolar. E algumas formas de fazer isso é expor mesmo o pensamento do aluno. E a gente pode fazer isso com rotinas de pensamento. Por exemplo, o que eu já sei sobre um assunto, que perguntas eu tenho sobre ele, e depois de interagir com algum recurso, eu escrevo o que eu aprendi. Ter esses papéis com as respostas dos alunos escritas à mão, expostas, favorece que o aluno perceba que o processo de pensamento é valorizado naquele espaço e que o meu pensamento pode e vai mudar, porque eu estou aprendendo. Eu posso achar que eu sei algo sobre um assunto, ter perguntas sobre ele, depois que eu interagir com o texto ou com o vídeo, perceber que meu pensamento inicial estava meio distante da realidade. E aí eu vou ter orgulho de perceber que eu aprendi, que eu tinha uma ideia e que agora ela não faz mais tanto sentido. Então a gente pode falar que o ambiente, ele é o palco do pensamento. O pensamento precisa estar exposto, ser valorizado e referenciado. E além de mostrar o processo, é bem importante para o aluno ter um trabalho exposto, o produto final, dentro da sala de aula ou mesmo nos corredores. Então ele passa por ali com um colega, mostra o produto dele, explica como que foi o processo, e aí a gente está favorecendo uma outra interação e aprender com o outro e compartilhar algo que te deixa com bastante orgulho. Então, o pensamento tem que ser o centro quando a gente pensar no planejamento ali do nosso ambiente. Talvez você, gestor, esteja pensando, tudo bem, Letícia, eu entendi que o ambiente tem uma relação muito estreita com a diferenciação, com o desenvolvimento socioemocional e também com o pensamento, que o ambiente deve ser o palco do pensamento dos meus alunos. Mas o que eu posso fazer para os meus professores entenderem realmente a importância de um espaço pensado para os alunos? Eu vou falar aqui 5 dicas que talvez você possa colocar em prática com a sua equipe para que o ambiente tenha um toque especial daqui para frente. A primeira coisa é trazer o ambiente para a pauta pedagógica. Será que vocês estão colocando esse assunto em foco durante as reuniões? Será que vocês fazem reuniões em diferentes espaços para que os professores tenham a oportunidade de ver o que funciona ou não na sala de um colega? Ou ainda, será que vocês já fizeram um tour fantasma pela escola? O que eu quero dizer com isso? Será que vocês já andaram pela escola, na ausência dos alunos, e até se sentaram nas cadeiras que eles usam para ter noção do que eles veem daquela altura? Será que é aquele recurso que você quer que o seu aluno tenha em mente quando ele vai embora dali? Será que o mobiliário oferecido é confortável? Abraça aquele aluno? O deixa confortável? São questões importantes de serem discutidas em grupo. Um segundo aspecto seria garantir acesso aos recursos. Não adianta a escola adquirir canetas diferentes, papéis coloridos e isso ficar trancado e somente o professor ter acesso a isso. Será que não é possível colocar móveis e esses recursos ali à mão do aluno? Sim, talvez isso demande um certo esforço, um planejamento, mas aí vocês vão criar essa cultura. O aluno vai se sentindo cada vez mais pertencente àquele espaço. Se eu deixo ali um livro todo dia à mão dele, será que ele não vai ter curiosidade de explorá-lo? É provável que sim. Um outro aspecto que você pode trazer para discutir com seus professores é a questão da
corresponsabilidade. Todos que usam aquele espaço devem se sentir responsáveis por ele. E como será que o aluno pode entrar nessa jogada? Talvez ajudando-os a entender que tudo tem o seu devido lugar. Eles devem ter acesso aos recursos, manuseá-los, utilizá-los, mas depois que aquela atividade foi finalizada, eles mesmos podem retornar tudo no local de origem e ainda se envolver com questões de limpeza mesmo. Aqui na escola, esse momento é chamado de clean-up. A gente não deixa o espaço desorganizado para a próxima turma ou para a próxima atividade. Os alunos e professores se envolvem. Pega uma vassoura sim, vai tirar do chão os papéis de um recorte, por exemplo. Isso aumenta as chances de os alunos serem mais zelosos nas próximas interações com aquele espaço. Outro aspecto importante é a questão dos recursos visuais. Tudo bem, Letícia, a sala tem que falar, tem que comunicar o que está sendo estudado, mas será que o que está exposto ali está relacionado com o que está sendo explorado no momento ou é um recurso do primeiro semestre que ficou esquecido? A gente tem que colocar pontos de checagem no nosso ano para olhar para aquela sala e tornar os recursos totalmente conectados com o que está sendo trabalhado. E por último, mas não menos importante, a gente precisa lembrar que a escola é composta de diferentes ambientes de aprendizagem, não somente a sala de aula. Então, como será que eu posso usar o corredor ou um espaço dentro da quadra para apoiar a aprendizagem e o pensamento dos meus alunos? Então, faça um tour também para além da sala de aula e pense com os seus professores o que vocês podem mudar a partir de agora para que a aprendizagem esteja em foco. Pessoal, nada melhor do que ver diferentes ambientes aqui da nossa escola para, quem sabe, inspirar você a fazer pequenas alterações na sua escola e tornar o ambiente cada vez mais favorável ao pensamento dos alunos. Vem com a gente nesse tour. Oi, pessoal, a gente vai dar início ao nosso tour, começando, na verdade, fora da sala de aula. Aqui a gente pode ver um flipchart onde o professor já coloca alguns recados para o aluno ir se preparando para a aula. Então já está falando assim, olha, vá ao banheiro, enche sua garrafa de água para diminuir as interrupções durante a sala. E tem também algumas coisas, por exemplo, traga o computador ou outro recurso que o professor precisa. E já tem alguns avisos do que não será permitido. Nessa sala a gente tem puffs e sofás, mas não vão ser usados no momento. E a porta aqui do nosso espaço também já é pensado para permitir essa interação de aprender com o outro. Os vidros permitem que quem está no corredor já dê uma olhada no que está acontecendo aqui dentro. Aqui a gente pode ver o Hall Pass. Nada mais é que um crachá que mostra para quem encontrar o aluno no corredor que ele teve sim autorização para sair da sala para beber água ou ir ao banheiro. A gente também tem na parede os níveis de voz, então o professor vai combinar com a turma qual é o nível de voz esperado e adequado para determinada atividade que estiver rolando por aqui. E as paredes também são divididas em diferentes quadrantes, vamos dizer assim. Cada espaço é destinado para a produção dos alunos nas diferentes disciplinas. Essa sala, por exemplo, é usada para aulas de projeto, aulas de inglês e aulas de teatro. Aqui você também vai dar uma olhada numa vassoura e uma pá. Pode parecer estranho, mas a gente já conversou no nosso encontro da importância de envolver os alunos no processo de clean-up, de cuidado coletivo com a sala. Então, fez sujeira, vai limpar. Conversando ainda sobre o material coletivo, os alunos vão ter à mão o material necessário para realizar as atividades. E aqui na escola a gente tem uma estratégia interessante. Os materiais dessas salas são identificados nessas duas cores. Então, se alguém encontrar esse material perdido por aí, vai saber que ele tem que retornar para essa sala. Outra parte interessante é a questão de deixar livros à mão dos alunos. Então, o aluno vai poder, durante o momento correto, obviamente, pegar um livro, se sentar num lugar mais confortável, talvez em um tapete, e iniciar a leitura seguindo a instrução do professor. Então, o livro é um material acessível para todos nesse espaço. E além das paredes, as janelas também podem falar. Aqui a gente tem diferentes recursos que vão estimular o aluno a se questionar, pensar por quê, como, o que realmente está acontecendo. E o processo também é muito valorizado na nossa escola, não só o produto final. Aqui a gente tem o que os alunos estão preparando para o Brazilian Cultural Festival. Além disso, a gente pode ver diferentes artefatos e acessórios que podem estimular a imaginação deles. E nas paredes, a gente também tem as Essential Questions, que são questões essenciais que vão guiar a aprendizagem ao longo do trimestre.
Lembra que na outra sala a gente falou que o ambiente já mostra a sua força até fora da sala de aula? Aqui também é assim. O batente da porta vai conter uma pergunta que vai funcionar como chamada. Então eu pego o meu ímã, que tem o meu nome, e vou responder a chamada do dia, que hoje foi: qual região do Brasil nós moramos? Vamos supor que eu esteja confusa e coloque que foi na região sul. O professor pode retomar esse assunto no início da aula, conversando sobre: será que acertamos, será que erramos, já falamos sobre isso, o que a gente conhece sobre esse assunto, e a agente escolar vai dar uma olhada aqui nos outros ímãs que não foram mudados de lugar, isso significa que os alunos faltaram. Dessa forma, a gente não tem uma chamada tão tradicional. E outra coisa bem forte aqui na escola, em relação aos recursos visuais, é quando o aluno se percebe, ele vê onde ele está em relação a um processo maior. Aqui a gente tem o que a gente chama de Rainbow, que é uma ferramenta de autorreflexão. No final do dia, o aluno vai pensar se as atitudes que ele teve foram mais ou menos bacanas, e aí mudar o prendedorzinho com o nome dele até a atitude que representa as escolhas que ele fez naquele dia. No começo do dia, os alunos podem se sentar aqui no tapete e, junto com a professora, repassar a rotina do dia. Explicar o que vai acontecer, onde eles vão, que professor vai liderar cada momento, dá um certo conforto, passa uma segurança. Essa previsibilidade é muito importante para a criação dessa noção de que eu pertenço, foram pensados os momentos para mim e para a minha aprendizagem. Na outra sala, a gente viu que as paredes podem ser organizadas de acordo com temas. E aqui não é diferente. A gente tem o cantinho dos estudos sociais, o cantinho da matemática, das ciências. E aqui a gente tem um registro do processo de pensamento dos alunos. Depois de interagir com diferentes recursos, os alunos vão retomar essa atividade, vendo o que eles já sabiam, achavam que sabiam sobre o assunto, as perguntas que eles tinham, e eles vão listar o que eles aprenderam. E ter esses recursos na parede não demanda muito investimento. A gente pode fazer com papel, canetinha, e também colocar os alunos para produzir esses recursos. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente comentou lá em cima, que é o cleanup. E envolver os alunos no estabelecimento desses combinados faz toda a diferença. Aqui a gente vai ver um quadro em que eles, com a letrinha deles, registraram o que eles devem fazer para manter a sala bem limpa. Além disso, a gente já tem aqui nessa sala produções dos alunos. Depois de uma atividade com o objetivo de criar vínculo, os grupos de alunos tinham que identificar algo que eles tinham em comum. Alguns perceberam que todos gostam da cor azul ou que todos gostam de macarrão. E aí, esse recurso vai ser uma lembrança de que mesmo com as diferenças, eles têm algo em comum, e isso pode ser o início de uma conversa, de um vínculo ou até de uma amizade. E terminando a exploração desse espaço, é bacana a gente ressaltar que tem recursos que foram oferecidos, elaborados pelo professor, mas eles também têm a sua importância. O aluno vai, por exemplo, usar esse recurso quando ele estiver fazendo contas de matemática. E essa sala a gente vê também uma pia. Pode parecer estranho, mas aprender às vezes gera uma sujeira. E ter isso por perto permite que os alunos fiquem mais tempo em sala de aula e também se envolvam depois na organização desse espaço. E para finalizar, é legal mostrar que a sala não tem a mesa do professor como centro, diferentemente de algumas salas que a gente já viu por aí, que tinha até um palco para o professor brilhar. Aqui não, o aluno é protagonista, o professor acompanha tudo de perto, oferecendo suporte quando necessário. E aí, pessoal, gostaram de ter visto diferentes ambientes? A gente espera que sim. E caminhando para o final da nossa troca, eu só quero relembrar que a gente viu hoje o ambiente como um poderoso diferenciador dentro da sala de aula, como algo que favorece o desenvolvimento socioemocional e ainda como o palco do pensamento. Sendo assim, eu quero deixar vocês com um questionamento. O que você vai fazer para que o ambiente da sua escola comunique melhor aquilo que vocês realmente acreditam?
Muito obrigada pela atenção e pela troca, e agora eu deixo vocês com a Aline. Obrigada! Vivemos em um tempo em que mudar deixou de ser a exceção, a mudança é a rotina. E como líderes e gestores, a gente precisa se perguntar o tempo todo: será que a gente está realmente liderando essas mudanças ou só reagindo a elas? A liderança vai além de administrar processos. Ela exige leitura sistêmica, análise de dados, leitura de cenários, planejamento estratégico, tomada de decisão, muita coisa. E é por isso que a gente uniu a tradição acadêmica e institucional da IT, de Bauru, com a atuação em inovação educacional e pedagógica e liderança da Farsi Bilingual Academy. E dessa parceria nasceu uma pós-graduação de 360 horas, com foco em formar líderes dispostos a construir futuros. Liderança e gestão para uma educação inovadora. É esse o curso que você procurava para formar competências essenciais do desenvolvimento da liderança para o futuro desde agora. Nesse curso a gente vai trabalhar o autoconhecimento do líder, liderança com inteligência emocional, liderança ética e com base em dados, na leitura sistêmica, no planejamento estratégico e na prototipagem com foresight, tudo isso com ferramentas tanto tecnológicas quanto analógicas que nos ajudam no dia a dia. E tudo isso acontece com base nos desafios reais dos contextos de cada cursista. O participante do curso traz pra gente os seus dilemas reais e nós vamos juntos analisar, trabalhar em equipe e pensar nas melhores soluções para esses dilemas. A troca de ideias e as metodologias ativas são a base dessa formação. Essa pós-graduação é um convite para você que acredita que liderar numa cultura de mudança é aprender continuamente e que preparar o futuro começa por liderar melhor no presente. Venha fazer parte de uma cultura de pensamento e inovação. Faça sua inscrição pelo QR Code ou no site da IT. E fique agora com a Carol Segala no nosso workshop sobre a rotina do gestor. É isso aí, Aline. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora nessa manhã incrível, com reflexões, pensamentos e já ideias de como podemos olhar para a nossa semana, para o nosso dia a dia, para a nossa vida de gestão pedagógica. Eu sou a Carol Segala e estarei com vocês no workshop Planejamento Estratégico da Rotina do Gestor Pedagógico. Vamos começar pensando na sua rotina. Vamos dar uma olhada e, primeiramente, vamos refletir sobre essas perguntas. Olhe para cada uma delas, reflita e depois complete essa frase. Se eu conseguiria. Quero ouvir vocês. O que essas imagens, o que essas frases, essas reflexões te fazem pensar? Tenho certeza que alguma delas vai tocar lá no fundo, hein? Eu tenho certeza que essas imagens, essas frases, esses questionamentos tocaram lá no fundo. Eu fui gestora pedagógica por muitos anos. Tenho experiência como professora, fui professora por muitos anos também e atualmente atuo como especialista em educação no Farsi Learning. E como coordenadora pedagógica, muitas vezes eu me vi pensando isso. Nossa, vivo apagando incêndios, tem tanta demanda administrativa que eu preciso lidar, prazos que eu tenho que cumprir, sensação que eu não termino nada. Isso no começo da minha carreira como gestora pedagógica, isso me marcou muito. E eu comecei a pensar então, buscando recursos, buscando pessoas em estratégias. E a ideia hoje aqui é que a gente possa juntos olharmos para a nossa agenda, para a nossa rotina, e pensarmos realmente, agirmos realmente e fazer alguma coisa diferente, para que a gente saia desse lugar, dessa sensação de apagar incêndio, do coordenador ou do gestor pedagógico bombeiro, não é verdade? Quando a gente olha para a nossa rotina,
a gente sabe que muitas demandas surgem, a gente sabe que muitas tarefas aparecem e a gente não tem muitas vezes esse controle, sabe? De algumas coisas estão, né, estão em nossas mãos, a gente consegue ajustar, mas tem coisa, gente, que vem mesmo de outras pessoas, seja da coordenação pedagógica, os outros pares, seja da direção, seja dos pais, seja com os alunos e até mesmo do corpo administrativo da escola. Então, essas demandas, muitas vezes, a gente não consegue controlar, elas existem, é fato. O que a gente precisa fazer é olhar para elas estrategicamente, criar estratégias, na verdade, para lidar com elas. Pensar em que momento é melhor que eu faça cada uma delas. Então, e se a gente está muito ansioso, querendo fazer tudo, fica mais difícil. Então, é como o Tetris, sabe? A gente tem uma nova tarefa, vai lá, encaixa o melhor lugar. Se a gente está ansioso, está pensativo demais, não consegue olhar direitinho para as peças, a gente só vai acumulando, vai colocando uma em cima da outra e aí isso se torna um bicho de 7 cabeças, na verdade. Então, o problema não é a falta de tempo, porque a gente sabe que todos nós temos as mesmas 24 horas, não é verdade? Todos nós temos as mesmas 24 horas. A gente acorda, levanta, vai trabalhar, tem a nossa rotina, mas é o que a gente faz com o nosso tempo. Será que a gente tem critérios para ajustar o nosso dia? O que a gente tem que pensar que essas demandas que eu falei agora há pouco, que elas surgem, para as pessoas, normalmente são urgentes. Então, todo mundo chega para a gente com uma demanda urgente. Só que nem toda urgência move o projeto pedagógico. E o gestor, nós, precisamos de um filtro. Que filtro é esse? Como que a gente vai filtrar tudo que chega? Ou tudo que nós devemos fazer, precisamos fazer, enquanto gestores dessa instituição? Então, a gente olha, nesse momento, para a tríade do tempo. Essa tríade nos ajuda a pensar como distribuir o nosso tempo. Na gestão pedagógica, esse cargo, na verdade, essa posição, ela é estratégica. Ela pede planejamento, desenvolvimento, mas a gente sabe também que as crises e os problemas e as urgências surgem. Então, como olhar para essa semana, para esse dia e distribuir isso? Os estudos mostram que o ideal seria que 70% do tempo, do nosso tempo, fosse destinado a planejamento e desenvolvimento. 70% do tempo ser estratégico. 20% desse tempo a gente focar em crises e problemas, porque a gente sabe que eles vão surgir, eles surgem, é fato. E 10% apenas em interrupções e distrações, porque, vamos combinar, né, gente? A gente sabe que elas acontecem também, então não adianta fingir que não existem, e sim olhar para o problema e saber alocar como eu vou distribuir, em que momento eu vou determinar que será estratégico, em que momento eu vou deixar uma folga, um tempo maior para lidar com as urgências e com as situações circunstanciais, né? Então, nossa primeira atividade prática nesse workshop será o mapeamento das funções. Como gestora pedagógica, eu pensava muito assim, eu tenho que atender pais, eu tenho que atender a equipe administrativa, são os alunos que estão ali, olhar para as evidências dos alunos, desenvolver os professores e fora a rotina, receber as crianças, acompanhar os momentos de parque, os momentos de lanche. Eu tenho certeza que na sua rotina isso está lá também. Então, agora, de uma maneira prática, nós vamos olhar para muitas coisas que o gestor pedagógico faz. Eu sugiro que vocês anotem pelo menos 10 tarefas. Nós vamos começar com 10. E a gente sabe, cá entre nós, que são muitas tarefas e muito mais que 10. Mas, a título de
iniciar aqui no nosso workshop, eu gostaria que vocês iniciassem com 10. Eu coloco aqui uma sugestão de categorias que podem te ajudar, né? Então, lembrar tarefas relacionadas a professores, a alunos, a pais e familiares, ao setor administrativo, eventos, o conteúdo programático, currículo, comunicação, entre outros que a sua instituição possa ter. Então, anote aí essas 10 tarefas e lembra, a ideia é ter um panorama geral, sincero, da sua rotina. A gente ainda não está no ideal, a gente está no real, tá bom? Então, a gente está fazendo um mapeamento das suas rotinas, das suas funções. Vamos lá! Muito bem, então depois que vocês anotaram aí todas essas tarefas, e eu tenho certeza que depois do nosso workshop você vai continuar, e essa é a ideia, a gente vai olhar para a matriz de Eisenhower. Você já conhecia essa matriz? Conta aí no chat. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito, porque ela me ajudou muito, tá bom? Então, enquanto no período em que eu estava atuando como coordenadora pedagógica, olhar para essa matriz me fez pensar muito no meu dia, nas minhas tarefas, o que deveria ser o mais importante, o que eu deveria fazer naquele momento, o que eu poderia planejar e o que eu poderia delegar. Então vamos dar uma olhada. Nessa matriz, a gente tem no eixo horizontal o senso de urgência e no eixo vertical o senso de importância. Então, olhando para ele, a gente tem se a situação ela não é nem urgente e nem importante, gente, essa tarefa não deve fazer parte do seu dia a dia. Elimina essa tarefa. Ora, ela não é urgente, você não tem que correr para fazer essa tarefa, e ela não é importante, ela não tem impacto, ela não tem relevância para o dia a dia. Então, não faça. Simples assim. No outro eixo, no outro quadrante, a gente tem o quadrante do faça agora. O que é isso? É você pensar, poxa, isso é importante e é urgente, então corre fazer. Alguma coisa que não tem jeito, tem que fazer naquele momento. Pensa comigo, se ela é urgente, ela tem que ser feita agora. E se ela é importante, relevante, também. Então corre fazer essa atividade, essa tarefa. Se ela não é importante, não tem relevância, não é importante, mas ela é urgente, você pode delegar. Não tem que ser você mesmo para fazer essa tarefa. Então delegue, alguém que possa fazer. Afinal de contas, ela é urgente, mas ela não tem impacto. E a gente pensa para o gestor pedagógico tarefas que tragam impacto para a instituição. E aí a gente chega no quadrante do planejar. O que é esse quadrante? São tarefas, são ações que elas são importantes, mas elas não são urgentes. Então eu consigo planejar essa ação, eu consigo planejar essa tarefa. Então vamos entender o que estaria em cada quadrante desses. No urgente e importante, que é o que você faz naquele momento, são crises, são problemas urgentes, são projetos com prazo final. Por isso que é importante a gente planejar, não deixar tudo para a última hora, porque senão ele se torna algo urgente e importante. Então, são tarefas que exigem ação imediata. No não urgente e importante, que é o que a gente está sugerindo que seja o principal aí da sua rotina, aquele 70% que a gente viu agora há pouco na tríade do tempo, são o quê? O que fazem parte desse quadrante? O planejamento, a prevenção, a formação, as observações de aula, todas essas atividades que realmente geram impacto a longo prazo na sua instituição. E aquilo que não é urgente, que não é importante, que você vai delegar, são o quê? Interrupções, alguns e-mails, sabe?
ter uma noção de que você vai para uma reunião, essa reunião precisa ter uma pauta clara. Porque, gente, ir para uma reunião sem saber o que você vai discutir acaba sendo uma interrupção, uma perda de tempo. Se você soubesse antes, tivesse planejado, você iria para essa reunião muito mais preparado, né? Então, essas tarefas você pode delegar. Será que outra pessoa pode participar no seu lugar? Será que outra pessoa pode atender dentro daquela interrupção? São tarefas que realmente parecem urgentes, mas elas não vão contribuir, não vão ter impacto aí na sua instituição. E aquilo que a gente falou sobre eliminar. Elimine realmente distrações, por exemplo, redes sociais, tarefas irrelevantes. A questão aqui é pensar assim: essa tarefa pode ser feita por outra pessoa? Pode. Então, a gente delega. Essa tarefa não precisa ser feita nem por mim, nem por outra pessoa? Elimina, gente. Então, é simples assim. E aí, a gente olha, então, para a nossa semana ideal. A gente falou lá atrás, no começo do nosso workshop, aqueles balões ali que deixam, né, o coordenador, o gestor pedagógico angustiado, reflexivo, realmente, mas tem como a gente melhorar isso. E aí eu peço para que vocês deem uma olhada nessa imagem. Essa é uma imagem de uma semana ideal, tá? É uma previsão, é fictício, né? Não é uma semana ideal real de alguém, não foi a minha, mas a minha era muito parecida com isso, tá? E eu gostaria, antes de eu me prolongar aqui, que você pensasse e colocasse lá na nossa interação o que você vê nessa agenda e o que você pensa sobre a sua própria semana, tá? A ideia é que você reflita. E o que você se pergunta? Que questões você tem ao ver essa imagem? Dá uma olhadinha lá e responda. Muito bom, agora que a gente já viu como se parece uma semana ideal, a ideia é que você volte lá na matriz de Eisenhower e coloque aquelas tarefas que a gente conversou no começo do nosso workshop, onde que elas entram? Será que elas são prioridades? Será que elas são urgentes? Será que você consegue delegar isso para alguém? E aí, olhando para essas tarefas, para aquilo que realmente você consegue planejar. Lembra que 70% do tempo da agenda, o ideal é que seja realmente dessa parte de desenvolvimento, de planejamento, da parte estratégica, tá? Aquela que a gente viu na tríade do tempo. Então agora a gente vai fazer o quê? Olhar para a agenda e dividir essa agenda em blocos, em 4 tipos de blocos. Os blocos inegociáveis, os blocos estratégicos, os blocos de demandas e deixar espaço para imprevisto. Na agenda ideal, que eu mostrei agora há pouco, tinha ali alguns espaços em branco, porque a gente tem que deixar, não adianta colocar muita tarefa na sua agenda. Tem que deixar alguns espaços, porque os imprevistos vão acontecer, os imprevistos são previstos, né? Então tem que deixar ali. O que você pode fazer, falar, Carol, não tenho como prever que horário que isso vai acontecer. Realmente, não tem. Mas você sabendo que você tem uma folga no seu dia, você consegue mudar o bloco do que é estratégico. Eu preciso, por exemplo, ler os relatórios dos alunos, ler as evidências, né, observar, analisar as evidências dos alunos para fazer um relatório. Então você bloqueou, isso é estratégico, é importante que você faça. Mas, aconteceu uma coisa urgente ali que você teve que lidar. Tudo bem, você tem uma folga no seu dia, um bloco de tempo que você vai remanejar, então, esse bloco estratégico, tá?
Os blocos inegociáveis, gente, são aqueles que não tem muita opção, que você precisa estar naquele compromisso. Por exemplo, reuniões fixas com equipe, reuniões com a equipe gestora, estar na entrada da escola, acompanhar o intervalo dos alunos, acompanhar o almoço dos alunos, enfim, dependendo da sua instituição, você vai ter aí horários que são inegociáveis. Então, eles têm que estar na sua agenda. Os blocos estratégicos são aqueles que são aqueles 70% lá da nossa tríade que refletem o planejamento e a observação, o desenvolvimento e a observação. Então, olhar, preciso analisar, como eu falei agora há pouco, as evidências dos alunos, preciso me preparar em relação à análise de dados dos meus alunos, preciso planejar uma formação de professores. E aí você tem as diversas tarefas que você já listou, né? O bloco de demandas seria aquele bloco que você vai determinar no seu dia para responder e-mails, para as tarefas administrativas, conferir um cronograma que o administrativo te mandou, que são importantes, você tem que fazer. Por exemplo, lista de materiais. Então, tudo isso você pode alocar aí como um bloco de demanda, tá? E, como eu já falei, então, deixar alguns espaços livres na sua agenda para essas urgências e esses ajustes. Lembre-se, porém, que se você flexibilizar demais, nada vira prioridade, nada é prioridade. Então, lembre-se que o inegociável protege o projeto pedagógico. É importante que você tenha blocos estratégicos e inegociáveis para que ele proteja realmente, tenha impacto aí no seu projeto pedagógico. Cuidado, gente, quando a gente olha ali para que a gente conversou agora há pouco sobre as distrações, né? Muitas vezes no dia a dia a gente se depara com esses ladrões do tempo. E o que são esses ladrões do tempo? São e-mails, ficar o dia inteiro vendo e-mail, como eu já falei, reunião sem pauta, pessoas que batem a sua porta falando, ai, posso falar com você um minutinho? Ai, Carol, é rapidinho, você tem um tempinho para mim? Tenho certeza que você vive isso também, né? Redes sociais, entre uma tarefa e outra, entrar no Instagram ou no Facebook, gente, isso distrai. E outra coisa que distrai também, o perfeccionismo, você querer que saia tudo perfeito, tudo exatamente do jeito que você planejou. Você vai dar um tempo muito grande para aquela tarefa e vai tomar um tempão seu estratégico. Então, é olhar, né, refletir, será que precisa mesmo? Mas a gente traz algumas armas de defesa. Lembra que a gente falou no começo do nosso workshop sobre algumas estratégias? Que as demandas surgem, a gente tem que saber lidar com elas, né? Uma técnica que eu gosto bastante é a técnica Pomodoro. Você já ouviu falar? A técnica Pomodoro é o seguinte, tem na internet, você coloca um timer no seu computador mesmo, você deixa 25 minutos para a tarefa, para o foco intenso e 5 minutos de descanso. Vai tomar um café, vai fazer um alongamento, vai tomar uma água. Essa é a técnica Pomodoro. Isso ajuda o cérebro, ajuda a sua consciência, o seu tempo aí e o seu foco fica muito melhor. Outra coisa que a gente acabou de falar são os blocos de foco. Isso ajuda muito. É você ter o horário certo que você vai checar e-mail, que você vai responder o WhatsApp. E, gente, tudo isso é importante lembrar que essa questão do bloco de foco é importante estar alinhado com a sua equipe, tá? Por quê? Porque senão a equipe fica mandando o WhatsApp o dia inteiro e você não responde, pode passar uma imagem que você não está se importando com aquilo. Não, é alinhar. Fala, gente, o meu horário de responder e-mails, de responder o WhatsApp é tal horário. E aí, naquele horário, sim, você olha. E importante colocar, que eu fiz e funcionou muito, que eu sugiro, é bloquear as notificações. Isso ajuda demais você não se distrair, não ficar olhando, você está
numa reunião importante que você precisa focar e o seu celular apitando. Ou então você está focado, né, preparando um momento de desenvolvimento profissional e o celular apitando, ou o WhatsApp, os balões ali, as notificações surgindo. Então, cancele aí essas notificações. Combine com a equipe também de ter uma comunicação assíncrona, né? Nem tudo precisa ter uma reunião, né? Então a gente pode mandar um e-mail importante, bem detalhado, explicando as coisas. Muitas vezes ele faz a vez de você ter uma reunião, não tem essa necessidade. Sinalização visual. Dê uma olhada nessa imagem que eu tinha na minha porta da minha sala, que é o seguinte: eu já tinha combinado com a minha equipe que muitas vezes eu estava em reunião online, ou uma reunião interna ali mesmo, presencial, ou estava em foco. E nessa imagem temos ali: estou em reunião online, não posso conversar. Então elas chegavam na porta, às vezes precisava falar comigo, via ali e já via que não ia ser possível, tá bom? E aí, aprender a dizer não. Isso é importante, gente. Muitas vezes a gente fala assim, vou chatear a pessoa. Se é uma demanda que não é prioridade, negocie o prazo. Fala, olha, não consigo falar com você agora, pode ser daqui a pouco? Vamos marcar um horário? E aí, você marca esse horário com a pessoa, tá bom? Usem ferramentas que te ajudem nessa organização. Cada um, gente, tem um estilo. Alguns preferem caderno, usar, né, o recurso caderno e caneta. Outros, uma ferramenta excelente que eu gosto muito é o Google Agenda, o Trello. Usar a inteligência artificial para te ajudar também. Não fazer por você, mas te ajudar a organizar ali o seu pensamento e a sua rotina, tá? Aproveita essas ferramentas, gente. Elas estão aí, por que não utilizá-las, né? E a gente vai caminhando para o final do nosso workshop. E aí, já escreveram aí no seu, nem que seja no seu papel mesmo, no seu computador, o que você vai fazer segunda-feira? É importante, gente. Lembrem-se que nós, como instituição, como gestão pedagógica, como liderança, as nossas ações, elas refletem em toda a instituição. Então, se a nossa agenda, a nossa rotina está organizada, está focada nas prioridades estratégicas para a instituição, consequentemente, isso será transmitido para a nossa equipe e isso refletirá em toda a instituição e principalmente nos nossos alunos. Combinado? Muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu agradeço a participação de vocês, mas não acabou. A gente ainda tem mais 5 minutinhos para que vocês interajam comigo e com todas as outras palestrantes aqui do nosso congresso sobre as dúvidas que vocês tenham, colocar o que vocês mais gostaram, aquilo que foi significativo, que teve impacto e o que você já vai começar a pôr em prática na segunda-feira. Combinado? Acho que é isso. Obrigada! Em nome da Force Learning, eu agradeço a participação de todos vocês em nosso primeiro congresso online. E agora, para quem ficou até o final, a gente tem o nosso sorteio de um curso online de 30 horas da Force Learning. Então fiquem atentos, a primeira pessoa que digitar "eu quero" aqui no chat vai levar. Continuem também no nosso canal de WhatsApp para receber as nossas novidades e eventos em primeira mão.